Meus amados irmãos, Donald Trump posta uma foto como Jesus. Será que ele é um anticristo? Será que Daniel Mastral tem razão? Será que o pastor Carlos Cardoso tem razão? Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, a bomba do momento. Donald Trump, ele posta uma foto como Messias. Ele coloca ele trajado de Messias. E ele recebe muitas críticas do mundo cristão, dos Estados Unidos e do Brasil também. Será que Daniel Mastral e o pastor Carlos Cardoso têm razão ao afirmar que o anticristo vem da família Trump? Tendo o prédio com o número 666, o Trump é um candidato ao anticristo? Meus amados irmãos, teologicamente, eu mostrei que o anticristo pode ser qualquer pessoa. Mas teologicamente eu também mostrei que o anticristo ele deve ter sangue romano. A nacionalidade dele, o sangue dele, a descendência dele tem que ser judaica e tem que ser romana. Se Trump não tem descendência romana, ele não é. Se o genro dele não tiver descendência romana, também não é. Teologicamente eu mostrei isso aqui, maratona em meus vídeos, que você vai ver. Mas, com a foto recente do Trump, fica muito difícil, aumenta muito a teoria de conspiração que ele é um anticristo. Eu vou estar trazendo aqui, meus amados irmãos, uma fala do Daniel Mastral, e em seguida eu trago a fala de algumas pessoas, alguns influenciadores, a respeito do assunto. Agora, antes de fazer isso, pessoal, vocês que já conhecem o canal, já deixa seu like, e vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tá? Sem mais delongas, veja esse vídeo aqui. O Trump vai voltar, tá? Já fica adiantado aí pra você. Trump volta. Gravado nesse podcast. Ele volta, na boa, ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou: não vai voltar, porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até de ser. E de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Tudo. Mas eu já faz parte da agenda, né? Sim. Ele tá lá e Israel gosta muito dele, então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender de ser o primeiro, né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17, né? Eu não sei como é que eu faço a interpretação disso, mas fala do 8º rei. A gente já falou. O anticristo seria não ele, mas o parente dele, né, do Trump. Não foi eu que falei, não. Foi você? Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é jovem, ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser ao contrário, que ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno. Agora o que ele é um chifre pequeno? Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos, uma alegoria, cresce em termos de poder, destaque global. Destaque global. Entendi, um protagonismo internacional. Exato. Ele criaram órgãos, você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, tá falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Parece a ideia boa. A Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas e tal, né? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola no vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? E falei em vários podcasts isso. Você falou,
Fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, podem pesquisar na internet, dá uma bugada aí, galera. Outubro de 2023 foi o ano mais quente de toda a história, desde quando as medições começaram, em 174 anos atrás. Então o ano mais quente foi outubro. Né? Outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem dois fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, estava tendo uma rave lá. Tá? Então isso dá uma legalidade espiritual, tá? Né? No meu entender. E é uma outra questão também, o Mossad é muito inteligente, sabe? Para ele passar a perna no Mossad é difícil, né? E a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né? E exatamente do jeito que eles entraram, com os parapentes, tudo igual, né? E eu peguei, eles mandaram uma foto para mim, isso é público, acho na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o terceiro templo. Reconstruir o terceiro templo. Eles querem. Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas. Já tem. Então, assim, só uma guerra. Bem, pessoal, além do Daniel Mastral, tem o pastor Carlos Cardoso, tem várias pessoas aqui no Brasil afirmando que o Trump é um anticristo, que o genro dele é um anticristo. A gente tem que ter muito cuidado ao afirmar, tá? Eu acho que o anticristo é Emmanuel Macron. Eu acho, todo mundo sabe disso. Só que eu não posso afirmar que é ele. Muitas provas concretas apontam para ele. Mas a gente não pode afirmar que é ele. Da mesma forma Trump e da mesma forma o genro dele. Devemos ter cuidado para não cair nessas heresias, tá? Eu vou estar mostrando aqui a fala de alguns influenciadores, tá? Que apoiam o Trump. Eu também apoio o governo dele. É um governo de direita maravilhoso que está acontecendo nos Estados Unidos, que está impactando aqui no Brasil. Mas eu não concordo com essa foto que o Trump tirou, porque ele não cumpre os requisitos para o Messias. Só Jesus cumprir, mais ninguém, tá? Ninguém tira a glória de Jesus. Foi um erro fatal do presidente norte-americano, tá? Não concordo com isso, mas eu vou estar mostrando algumas opiniões de alguns influenciadores aqui a respeito desse assunto. Presta atenção, pessoal. Quando política se mistura com messianismo, nasce um falso evangelho. A imagem é perturbadora, não porque envolve um político específico, mas porque flerta com algo perigoso. A tentação humana de colocar um homem no lugar de Jesus. E isso não é novo. A história sempre tenta fabricar salvadores, mas só existe um que carrega esse nome com legitimidade. É verdade que líderes políticos podem acertar, podem defender valores, promover liberdade religiosa, proteger princípios morais. E quando fazem isso, justo é reconhecer. O problema não é admitir acertos, o problema é transformar acertos em idolatria. Quando um líder é retratado como um Messias que cura, salva, ultrapassa a fronteira da gratidão e entra no território da adoração indevida. E nenhuma figura pública merece esse lugar, nem à direita e nem à esquerda. Cristo não divide o seu trono, não terceiriza o seu papel, e o povo de Deus não pode confundir gratidão com devoção. Honre quem merece honra, apoie quem defende o que é justo, mas não entregue a nenhum homem o lugar que pertence somente a Jesus. Eu agradeço a Deus por sempre nos mostrar a verdade, por sempre fazer questão de nos mostrar que a palavra dele está certa. Hoje apareceu na internet uma foto de um homem, um político, uma imagem vestido como Jesus. Ei, abre o teu olho, tá? A verdade é muito simples. Quem depende de uma única fonte financeira fica limitado. Hoje em dia, pessoal, quem cresce aprende a usar a internet de forma estratégica. Tem pessoas que usam a internet apenas para consumir. E isso é uma perca de tempo, ficar só olhando, consumindo tempo, perdendo tempo. E tem pessoas que usam a internet com estratégias para poder crescer. Uma coisa que você ainda não entendeu: a internet está transformando milhares de vidas. Eu sou uma dessas pessoas. Tive a minha vida transformada através da internet. Deus
abriu a porta da internet para transformar a minha vida e pode transformar a tua também, tá? Eu tô com um projeto, um modelo de ensino, tá? Eu ensino pessoas comuns a construir habilidades digitais, criar processos automáticos e usar esse conhecimento para investir e crescer financeiramente. Esse treinamento, pessoal, é para as pessoas que entendem que resultado exige aprendizado e ação. Se você quer mudar a sua vida e quer aprender as estratégias de como crescer financeiramente com a internet, clique aí, tá? Em Saiba Mais e fale comigo agora no WhatsApp. Eu te espero lá. Se desenhando como um Deus. Depois de eu ter visto várias e várias pessoas, inclusive cristãos aqui no país que eu tô, falando que esse homem era um ungido enviado de Deus. Gente, Jeremias 17,5. Maldito o homem que confia no homem, que confia no braço humano, que se aparta do Senhor. A gente está vivendo numa época totalmente polarizada em visões políticas. Não há nada de errado, nós temos que sim, como eu sempre digo aqui, apoiar causas que não vão contra a palavra de Deus. Mas nunca podemos endeusar um líder. Porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Olha, tantos americanos que eu vi aqui dizendo que ele era um enviado de Deus, um ungido do Senhor. E de repente esse homem manda uma foto cometendo o grave pecado da blasfêmia, do sacrilégio, da zombaria contra Deus. Eu não vou ficar aqui brigando por política, não é isso não, gente. Só estou falando para vocês, meus irmãos cristãos, parem de idolatrar líderes dessa terra, porque eles todos, sem exceção, são falhos. Igreja, para de ficar brigando por causa de líder tal, começa a brigar pela causa do evangelho e pelos órfãos e as viúvas, porque você endeusa esses políticos e olha no que dá. De repente, bum, ele comete uma blasfêmia dessa. Quero ver, cadê o ungido do Senhor agora? Obrigado, Senhor, por sempre nos mostrar a verdade. E que a verdade de Deus reine. E que o seu reino chegue sem demora para essa terra. Edinho, você está com o pé na esquerda. E você que disse isso, você está com o pé no inferno. Você não passa de um fariseu e de um hipócrita. Você não é de direita e muito menos cristão. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque semana passada eu fiz um vídeo não apoiando as falas do Trump que diz que ia exterminar uma nação. Aí eu recebi algumas críticas e algumas pessoas que falam que é de direita dizendo que eu estava com o pé na esquerda. Não. Você que fala isso, você está com o pé no inferno. Inclusive o Trump voltou atrás, horas depois, dizendo que não ia tomar mais essa atitude. E agora essa imagem aqui. Olha essa imagem, isso aqui é blasfêmia. E você que é cristão, você que é direita, você vai apoiar uma imagem dessa que o Trump soltou agora? Faço essa pergunta para você. Eu já apoiei o Trump várias vezes com ações que ele fez contra o Camilei, contra o próprio lixo do Maduro. Sempre apoiei. Agora, atitudes como essa aqui, eu não vou apoiar. E você que fala que é cristão e que é de direita, não pode apoiar isso. Porque senão, não é eu que estou com o pé na esquerda, não. O presidente Donald Trump causou uma celeuma, deixou as redes sociais em polvorosa ao publicar uma imagem em que ele está no papel de Jesus Cristo. Pegou muito mal, teve péssima repercussão, eu mesmo postei, né? Eu gosto do governo Trump, mas isso foi muito desnecessário e olha que eu peguei leve. Desnecessário é pouco, né? É blasfemo mesmo. É algo absolutamente de mau gosto. Bom, ele apagou a publicação pela repercussão negativa e respondeu a um repórter o seguinte, que foi ele mesmo que publicou, mas que a intenção dele não era substituir Jesus, mas sim se colocar como médico dos outros, que ajuda os outros, e ele mesmo reconheceu, eu ajudo os outros. O Trump talvez precise de um pouco mais de humildade, né? Mas enfim, o meu ponto aqui é chamar a atenção para a postura de jornalistas, que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu, por exemplo, sou trumpista, sempre defendi o Trump, porque eu acho que ele é um bom presidente e muito, muito melhor do que as alternativas democratas, do que Joe Biden, do que Kamala Harris, do que Obama e por aí vai. E política é a arte do possível. Mas antes de eu ser trumpista, eu sou conservador. Então os meus valores conservadores falam mais alto do que qualquer lealdade a um político. Eu entendo o Marco Rubio ficar calado. Ele é parte do governo.
Eu entendo o J.D. Vance ficar calado, ele é o vice-presidente. Mas eu e qualquer pessoa com meu perfil, ou seja, comentarista de política, jornalista, mesmo que admita um viés de direita e tudo, não acho que deveriam ficar calados numa hora dessas. Deveriam criticar, porque é muito condenável a publicação dele. E antes de ser trumpista eu sou conservador, e antes de ser conservador eu sou católico. Então, realmente, eu tenho que me manifestar ao observar uma publicação absurda dessas do Trump, e que andou comprando briga com o Papa, né, também, e criticar, e chamar a atenção que talvez a coisa esteja indo longe demais, subindo a cabeça, uma espécie de narcisismo, de egolatria, não sei, mas isso não é legal, isso não é bom para o governo, e isso tampouco é algo elogiável do ponto de vista de um conservadorismo cristão. Então que bom que ele apagou, tentou se justificar, mas deveria ser mais humilde, pedir desculpas, falar que viajou na maionese, que jamais deveria ter se comparado de alguma forma a Jesus, e aí seria melhor, né? Mas deu munição para a turma toda da esquerda, para a turma toda da oposição, que faz coisas muito piores, que são hipócritas. Bem, meus amados irmãos, veja aí a opinião, isso aí causou um grande bafafá nas redes, tá? Viralizou essa situação aí. E o Donald Trump errou feio, tá? Errou feio ao se comparar com Jesus, porque Trump é pecador. E na realidade, além de apoiar o governo dele, eu posso dizer que Trump é duas caras. Ah, Saulo tá apoiando o cara de duas caras. Não, não é isso. Ele pode ser duas caras, mas ele tá fazendo um bom governo lá. Porque eu tô dizendo que ele é duas caras. Ele colocou a Magnitsky em Moraes e do nada tirou, prejudicando aqui o Brasil, tá? Ele só vê os interesses dele. Então, mas na realidade, devemos ter cuidado, porque a Bíblia fala: maldito é um homem que confia no outro homem e faz a carne no seu braço. Essa é a realidade. Bem, meus amados irmãos, se você gostou do vídeo, dá o like, deixa a tua opinião. Quero saber, você acha que o Trump, o genro dele, é um anticristo? Deixa a tua opinião. Eu acho que é Macron. Você acha que é quem? Deixa a tua opinião nos comentários. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.